Um outro erro é um erro, às vezes, mais relacionado a gente, que a gente esquece, às vezes, que aquele paciente está diante da gente, às vezes, ele toma alguns outros medicamentos. Ou ele pode ter dosado hormônio tireoidiano na vigência de algum medicamento, né? E aí, um erro é a gente não considerar os medicamentos que o paciente está fazendo uso na hora de interpretar ali a função tireoidiana alterada que chegou para a gente. E diversos medicamentos podem alterar a função tireoidiana. Tá? Então, assim, eu vou falar de dois cenários. Um cenário em que o paciente não tem diagnóstico de doença tireoidiana, faz uma função tireoidiana e ela vem alterado. E que medicamentos a gente deve mais pensar que pode estar causando aquela alteração. E um cenário do paciente, por exemplo, que tem hipotireoidismo, faz uso de levotiroxina e algumas medicações podem alterar ali a função tireoidiana daquele paciente. Então, falando do paciente que aparentemente não tem nada, né? Pode chegar pra gente, por exemplo, um paciente com TSH baixo, T4 livre alto, T3 alto e TRAB positivo. Este laboratório é um laboratório de Graves. É um hipertireoidismo com doença de Graves. Aí a gente olha para o paciente com TSH baixo, T4 livre, T3 alto, TRAB positivo, ele não tem sintoma nenhum de hipertireoidismo. Ele não tem bócio, ele não tem oftalmopatia, ele não tem sintomas da doença. E aí a gente tem sempre que pensar que pode haver erros laboratoriais, pode haver algumas medicações que falseiem esses resultados. E uma medicação que dá um quadro igual, um quadro laboratorial igual à doença de Graves, é a biotina, que a gente está vendo que vem sendo cada vez mais utilizada, né? Biotina, assim, em doses geralmente pode chegar a 30 miligramas ou até mais. Ela pode atrapalhar o ensaio do TSH, do T4 livre, do T3 e até do TRAB. Né? Esses ensaios, eles contêm biotina no anticorpo que está sendo utilizado ali. E aí, biotina com biotina que o paciente está tomando, pode dar cruzamento, pode atrapalhar a avaliação dos hormônios tireoidianos. Então, se o paciente faz biotina, você tem, na hora de dosar uma função tireoidiana, é até importante você saber. Né? Porque o paciente faz uso da biotina, você tem que orientar esse paciente a suspender. As publicações falam em suspender 48 horas antes, já seria suficiente, para então dosar. Ou se chega um hormônio alterado, principalmente apontando para um hipertireoidismo, e você vê que o paciente usa biotina, vai tomar nenhuma conduta agora. Você vai pedir para ele parar, 2 a 3 dias depois, ele redosa, certo? Outra medicação muito usada, né, que a gente às vezes não leva em conta na hora de interpretar a função tireoidiana, são os glicocorticoides, né? Glicocorticoide pode agir na hipófise, inibindo a secreção de TSH, mas sem causar exatamente uma repercussão clínica. Então, você tem uma redução do TSH, isso costuma ser transitório, o paciente não vai viver com o TSH suprimido enquanto estiver usando corticoide, não. Mas aquele paciente que você faz uma alta dose, geralmente é com altas doses, ali de forma aguda, o paciente faz uso por alguns dias, só algumas semanas, se dosar o TSH neste momento, o TSH pode vir baixo. E aí você pode estar ali dando um diagnóstico errado de hipertireoidismo subclínico. Então, o paciente tem um TSH baixo, T4 normal, esse paciente está usando glicocorticoide há pouco tempo, muitas vezes isso acontece em pacientes internados, né, que aí faz uma dose venosa ali, uma hidrocortisona, enfim, aí faz depois, no mesmo tempo, a função tireoidiana, TSH vem baixo. Já cansei de aparecer que não, isso aqui usa corticoide, depois que parar o corticoide, ou depois de um tempo mais de uso, repetir o TSH. Isso aqui provavelmente é um erro laboratorial, né? Na verdade não é um erro, interferência laboratorial do glicocorticoide, certo? Outra medicação que altera é heparina, certo? Heparina, enoxaparina, né? E aí também pensando em pacientes internados, muitas vezes, né? O paciente mesmo ambulatorial que faz uso. A heparina, ela desloca o hormônio tireoidiano da proteína carreadora, né? Mas isso não acontece em vivo, na pessoa. Isso acontece in vitro. Então, quando colhe o sangue do paciente, está lá no tubo, aquele hormônio tireoidiano ligado à proteína ali está sendo deslocado. Isso vai aumentar a fração livre. Então, quando eu dosar o T4 livre, e o T4 livre pode estar alto, certo? O TSH vai estar normal, né? Vai até simular o quê? T4 livre com TSH normal. Um hipertireoidismo central, um tireotropinoma, né? Isso é raríssimo de acontecer. E às vezes com aquela loucura, que esse T4 livre está alto, TSH normal, vou fazer uma ressonância aqui de hipófise. O paciente usa anticoagulante, heparina, enoxaparina. Você vai ter que
esperar ele parar o uso, se puder, e redosar, fazer o exame depois, né? Por que o TSH não cai mesmo T4 livre alto? Porque isso acontece in vitro. Não é em vivo para ter lá o feedback negativo e diminuir a produção de TSH. Né? Então, outro cuidado que a gente tem que ter. Anticonvulsivantes é outro problema. Né? O anticonvulsivante, ele age em vários pontos da fisiologia tiroidiana. Né? Ele atrapalha muito a fisiologia tiroidiana. Então, ele pode, in vitro, fazer até o contrário, dar o diagnóstico até inverso do que a heparina faz. Ele pode falsear também níveis de TSH mais baixos, aí fica TSH baixo. Desculpe, pode falsear níveis de T4 mais baixo, aí fica T4 baixo com TSH normal, e você acha que o paciente tem um hipotiroidismo subclínico, né? E não tem nada a ver, então, isso é do anticonvulsivante que pode dar esse efeito. Né? Então a gente tem que ter cuidado, prestar atenção nos medicamentos que o paciente está usando, e diante de uma função laboratorial que não está muito compatível, ou é uma alteração assim rara, uma alteração não compatível com a clínica do paciente, dá uma checada nos medicamentos que ele está usando. Certo? E isso vai ser muito importante também no outro cenário que eu falei, que a paciente com hipotireoidismo, por exemplo, está fazendo levotiroxina, e aí do nada o TSH desse paciente que vinha controlado alterou. Né? Aí de novo a gente pode voltar a falar do anticonvulsivante. Anticonvulsivantes, todos eles aumentam a metabolização hepática do hormônio tiroidiano. Então, o paciente vinha bem, começa a usar o anticonvulsivante, né, vai aumentar a metabolização, né, hepática, e obviamente o TSH vai subir, e isso vai indicar um aumento da necessidade de hormônio tiroidiano. Então, às vezes, a explicação é a medicação que você começou. Né? Nesse caso, às vezes, eu não vou poder fazer muita coisa, né, realmente aumentar a dose do hormônio, porque o anticonvulsivante, ele, dependendo do caso, não vai poder ser suspenso. Então, nem sempre a gente pode também suspender a droga, a gente vai ter que adaptar aí o tratamento. Drogas também que diminuem a absorção, todo mundo está cansado de saber, né? Não misturar com inibidor de bomba de próton, a gente tem que dar um separado do outro. Levotiroxina não pode ser administrada junto com inibidor de bomba de próton. De reposição de ferro, de reposição de cálcio, né? Essas medicações, elas atrapalham a absorção. E às vezes algumas medicações, haloxifeno, por exemplo. Haloxifeno atrapalha a absorção. Às vezes a gente não lembra. Outras medicações que, assim como o anticonvulsivante, acelera o metabolismo do hormônio tiroidiano. Sertralina, um antidepressivo, uso comum. Pode um paciente, recebe diagnóstico de depressão, começa a tomar sertralina e precisa aumentar a dose do hormônio tiroidiano. Então a gente tem que ficar vigilante com esses pacientes que começam essas medicações. E assim, diante de o paciente estava usando, estava bem controlado, de repente o TSH aumentou, o paciente não ganhou peso para justificar, não tá com quadro de desabsorção intestinal, né? Garante que está tomando, checar a medicação. É claro que tem vários outros exemplos. Eu não vou falar aqui da mildarona, porque a mildarona dá uma live só para ela, ou dá até um podcast só para ela, né? Mas enfim, checar algumas medicações às vezes que não são tão óbvias, né? E então, exame esquisito, alteração que você não estava esperando, falta de correlação com a clínica do paciente, checar as medicações em uso, certo? Então, não fazer isso, não prestar atenção nisso, você pode acabar correndo no erro, certo?